No vídeo de hoje a gente separou pontos extremamente importantes que com certeza podem mudar sua vida, então fica nesse vídeo. Para começo de conversa, a gente testou várias coisas e a gente entendeu que ser um experimentalista é o que pode mudar a sua vida. E foi o que mudou de fato a nossa. Experimentalista é alguém que trata a própria vida como laboratório e testa continuamente formas de evoluir. E a gente pode falar porque a gente testou. Se você acompanha o nosso canal já há algum tempo, a gente passou pelo nosso momento da vida extraordinariamente comum, uma vida mais tranquila, sem grandes objetivos, vivendo de fato porque a gente já vive a nossa vida dos sonhos, né? De fato, a gente já está vivendo a vida que a gente gosta. Porém, o experimentalista, ele traz essa ideia de testar novas possibilidades. E esse teste, esse experimento do experimentar, ele vem, gente, de colocar elementos na nossa vida, tirar elementos na nossa vida, sem nenhum compromisso a não ser de experimentar. Porque muitas vezes o que deixa a gente no limbo da vida é a falta de coragem de tirar, de pôr, de subtrair, de otimizar, enfim. A gente precisa compreender que a vida ela é um grande experimento. E a grande maioria das pessoas ela acaba vivendo a mesma vida sempre exatamente por isso, por medo. Por medo de errar, por medo de tentar algo novo, por medo de não dar certo e acaba usando do fracasso como identidade. Exatamente. Então a vida ela se torna uma vida automática e para sair dessa vida automática, a gente precisa perder o medo de experimentar. Você não está mais tentando nada. Eu tô tentando tirar tal alimento da minha vida. Eu tô tentando me exercitar. Não, você está experimentando. Experimentando uma alimentação nova, experimentando uma rotina nova, experimentando um hábito novo. Mas esse é um ponto que para nós está sendo muito legal, né, amor? De fato, a gente está conseguindo implementar isso muito na nossa vida e está sendo transformador. A gente, inclusive hoje, a gente testou, experimentou uma rotina diferente, onde a gente acordou e fez blocos de intenção na madrugada, blocos de trabalho. E ele foi dormir em um horário, eu fui dormir em outro depois que a gente trabalhou, que eu fui dormir um pouco antes dele, nesse período de trabalho. Acordamos, nos arrumamos e agora estamos fazendo outro bloco de intenção em relação à gravação. Então, isso é um experimento. A gente está colocando elementos na nossa vida que a gente está testando se faz sentido, experimentando de fato. E você poderia fazer isso também. O que você quer tanto fazer na sua vida, mas você não tem coragem porque você acredita que você não vai dar conta? E Tem medo. eu acredito que o que fez tudo isso acontecer, eu, por exemplo, eu sou muito detalhista e metódico em relação a algumas coisas. Muito, Então, eu gente. gosto Mais de que eu, seguir né? as mesmas coisas. Eu gosto de, por exemplo, eu tenho boné. Eu gosto que os bonés sejam todos das mesmas marcas, só muda a cor. Muito alinhado. E essa filosofia de ser um experimentalista me trouxe muita leveza para eu de fato mudar, quebrar alguns padrões, desde estética visual do canal aqui em relação a vamos testar um formato diferente, vamos fazer algo novo. Vídeo. Só que isso se deu pela mudança de autoimagem. E se você chegou aqui, vamos curtir, se inscrever, comentar, nem que seja um coraçãozinho, discordar também, você é livre para discordar. Se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Eu sou a Bia. Eu sou o Flash. E a gente criou esse canal justamente por um início de um pontapé do nosso projeto. Está sendo bem divertido. E a mudança de autoimagem, ela se dá exatamente disso. É você mudar a forma como você se enxerga em relação a isso. Eu acho que ser um experimentalista, ele acaba agindo diretamente nessa transformação de autoimagem, porque a autoimagem, gente, ela é o fator determinante dos nossos resultados. A gente nunca vai agir acima do que a gente acredita que a gente pode agir. A autoimagem, ela é esse conjunto de premissas e certezas que a gente tem sobre a gente. É literalmente uma imagem mental que a gente tem sobre a gente, que fala sobre o nosso peso, o que a gente gosta, nossas limitações e Nossos resultados financeiros. nossos resultados financeiros, de relacionamento, absolutamente tudo.
E quando a gente troca essa identidade fixa que a gente tem por eu experimento as coisas, acaba que a gente já quebra inúmeras crenças que limitam a gente. Porque no final das contas, essa mentalidade de experimentador não, na verdade, né? A gente até trocou essa palavra. O experimentalista, até uma curiosidade aqui, o experimentalista ele começou como experimentador e aí eu falei para você, amor, acho que experimentador é uma palavra ruim. Sim, porque Traz esse ponto, ele, acho que é legal de você trazer. a gente entende que a experiência da palavra gera a experiência. E experimentador pode trazer, de fato, que é um experimentador, só que ele tem uma Uma fonética fonética, um peso, né? voltada para a dor também. E o experimentador, ele julga assim, experimentar a dor? Não, a gente não queria passar isso. Então a gente falou, tá, vamos pensar em outra E aí a coisa. gente foi lapidando as ideias. Isso é até um vídeo que a gente pode fazer, né? Em relação à lapidação das ideias, de como elas nascem até elas se tornarem de fato algo, né? E Uhum. realmente, essa ideia de tu ser experimentalista é você mudar a forma como você se enxerga. É transformar de fato a vida num laboratório. É você entender o que faz e o que não faz sentido para você. Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo. E aí tem uma frase que o meu antigo terapeuta falava, que eu adoro muito, é que as pessoas preferem o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido. Porque elas preferem ficar no mesmo lugar a experimentar algo novo que pode ser melhor. E quando você traz a leveza de eu estou experimentando, eu vou ver se vai fazer sentido. Então, hoje a gente acordou de madrugada, fez um bloco de intenção de trabalho. Legal, gostamos, vamos fazer de novo amanhã. Vamos testar Se a isso gente por fizer por uma 7 semana e dias. ver que isso não gerou efeito na nossa vida, que não faz sentido, a gente para. A gente não tem obrigação de seguir. Então, o objetivo de fato é a gente experimentar as coisas que faz sentido, mas eu quero pegar um ponto, não é o foco principal do vídeo, mas tudo começa com você parando de fazer certas coisas. Experimentar e parar. Experimentar, parar com coisas que te fazem mal. Porque muitas vezes as pessoas elas querem mudar a sua vida, colocando uma série de coisas, que eu vi que a fulana faz isso, que fulano faz isso, blá, 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 e se sobrecarrega e aí para. Uma coisa que é importante também ser dita é que até houve um conflito, e eu acredito que deve ser explicado aqui. Para o Felipe, na fonética dele, experimentar tinha a ver com coisas novas. Mas nós experimentamos coisas e tiramos, e experimentamos tirar as coisas o tempo todo. Eu estou experimentando ficar descalço na grama. Você está tirando o sapato. Entendeu? Eu estou experimentando um ovo que fica menos no fogo. Eu tiro um pouco o fogo. Então, o experimento, ele vai tanto para subtrair quanto para adicionar, porque para subtrair você precisa experimentar a subtração. E acho que um ponto legal de trazer, amor, que me veio em relação a isso, até concordando com você, é que também o que muda muito é a forma como a gente escolhe olhar aquela situação. Então você pode experimentar a mesma coisa com uma intenção diferente. E tem um exemplo que eu acho que é o mais clássico que dá para trazer, é eu no mar. Eu já tinha tomado banho de mar na minha vida milhões de vezes. Mas com ela eu dei um novo olhar, dei um novo significado, dei uma nova proposta para isso. Eu experimentei fazer isso de um jeito diferente. Ah, mas como é que entra no mar diferente? Não é entrar no mar diferente, é a intenção que tu tá fazendo aquilo ali. E de fato hoje para mim tomar banho de mar é uma coisa completamente normal, coisa que na minha vida inteira não foi. Então era algo que era um hábito velho, mas experimentado de uma maneira, e aí isso dá até para casar com aquelas coisas. Você escuta uma frase sempre, 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 sempre. E aí um dia parece que aquela frase te pega de um jeito diferente. Porque o teu olhar para a vida mudou. Por isso que o impossível, ele começa a se tornar possível no experimento. Para ele era impossível Total. ele entrar no mar. Possível. Impossível, gente. Vinha Sem pra praia, toalha. ficava 20 dias e não entrava Sem no mar. toalha, então eu ficava com muito frio. Ontem a gente fez dois choques, né? De sair da sauna e ir pro mar. E os dois, cara, eu fiquei bem de boa. Exatamente. Então, o impossível ele começa nesse experimento. A gente começa a perceber que as coisas que a gente julgava ser impossível não são tanto assim. Eu falo, por exemplo, era impossível, na minha opinião, abrir uma marca. Aí a gente foi, fez todo o rolê, foi possível, mas
Aquilo ali foi um experimento, tá? Um experimento. Não serviu, não Porque é isso, se a gente quis. olhar a marca como um fracasso de identidade, de que não deu certo, Não fui consistente o bastante, enfim. e não fomos porque não fez sentido. E aí esse é um ponto que o experimentalista, ele não vai aonde ele não quer ir de fato. Ele entende que aquilo ali foi um teste. Então, tem gente que muitas vezes insiste em algo que não quer, só pelo fato de, não posso, eu preciso fazer isso dar certo. Mas isso se desdobrou muito do resultado que a gente tinha em outras coisas, porque muitas vezes a gente vai experimentar tal determinada coisa e a gente vai ver que nosso resultado em outros lugares é melhor do que aquela determinada coisa. Então a gente vai escolher permanecer naquele outro lugar. Um lugar onde faz mais sentido, né? Você como terapeuta faz muito mais sentido dentro da tua habilidade, dentro da tua competência. Se você não fosse uma excelente terapeuta, provavelmente a gente poderia ter seguido na marca. Então, exatamente, é tornar o impossível possível, e isso não é possível se você não começar experimentando. E para o exercício, a última coisa que a gente gostaria que você fizesse, depois volta nesse vídeo e conta pra gente. A gente quer que você faça hoje ou essa semana, se hoje não der, mas tenta hoje. Algo pela primeira vez. Faça algo pela primeira vez. A gente tem várias primeiras vezes juntos, né, Ela amor? tem que fazer um vídeo. Eu queria fazer, mas não deixa. Não, mas a gente pode Se fazer. você se interessou pelas primeiras vezes nossas, comenta aqui, Bia Não, mas a gente pode. Não, agora eu quero que Então todas tá bom, fechado. Mas é isso, faça alguma coisa pela primeira vez. Experimente algo novo. Não tenha medo de ser amador, não tenha medo de parecer ruim em algo, porque quem nasce grande é filho de baleia. Então você vai começar fazendo coisas que vai parecer que, nossa, você não leva jeito, mas é exatamente isso. A gente, quando começou a gravar, a gente não era bom se comunicando, falando. A gente vai evoluindo de fato, entendendo as coisas. Então, se coloque para fazer algo pela primeira vez. Pode ser entrar na piscina, pode ser que nem a gente fez também, né? A gente assistiu pela primeira vez 2 filmes seguidos no cinema. A gente saiu, a gente viu um filme, saiu. Compramos outro e fomos de novo. Então, não importa, mas se coloque no lugar, porque é sobre a mentalidade. Isso aí, gente. Beijo. Tchau.